Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Amigo presente. Lá do infinito me amar em meio ao silêncio e pelo meu caminho se faz amigo presente. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Boa noite a todos. Mais uma vez, trazemos um estudo evangélico aqui para o público do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, a mulher cananeia. Então, revendo a história dessa mulher extraordinária que teve a oportunidade de encontrar com Jesus e suplicar auxílio para sua filha, nós vamos iniciar realizando a nossa prece. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, temos contato com as tuas lições, deixadas no teu Evangelho, para que dela pudéssemos extrair, com o nosso trabalho, as lições imortais para a nossa felicidade, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Nos agradecemos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa e vos pedimos que esteja conosco, nos auxiliando no bom desenvolvimento do tema e nas reflexões que todos nós faremos na noite de hoje. Que o Senhor nos ampare, nos auxilie e que assim seja. Então,
Dando início aos nossos estudos desta noite, nós vamos começar o tema A Mulher Cananeia, fazendo uma leitura dos versículos que estão lá no capítulo 15 de Mateus, versículos 21 a 28, para que a gente possa, em seguida, tirar o espírito da letra, realizar esse exercício de interpretação do Evangelho, com as luzes que já possuímos, sejam muitas ou sejam poucas. Vamos ler, então, a passagem. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom, ou Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Então, esta é a passagem que está lá no capítulo 15 de Mateus, e que Marcos, o evangelista, também traz de forma mais sintética. Então, vamos iniciar esse exercício de interpretação da passagem, que, reconhecemos, é uma passagem um pouco estranha para o nosso entendimento, porque é uma mulher que vai em busca do socorro junto a Jesus, e Jesus, aparentemente, ele permanece indiferente a ela. É o que a gente imagina vendo o versículo. Ele não responde diretamente a ela. E ela, insistindo, consegue o auxílio. Então, nesse diálogo travado, mesmo que indiretamente, entre Jesus e essa mulher sírio-fenícia, nós vamos buscar reconhecer o simbolismo ali presente, o que é que estava por trás daquelas palavras. Então, para a gente iniciar, a gente se lembra neste momento que muitos estudiosos têm se dedicado à interpretação do Evangelho ao longo dos séculos. E nós devemos considerar com seriedade as interpretações desses estudiosos das diversas correntes religiosas. Devemos olhá-las com atenção, com seriedade. Então, encontrei um artigo muito interessante de um reverendo de Brasília, reverendo Emílio Garofalo Neto, que é um ministro presbiteriano da Igreja Presbiteriana Semear, lá de Brasília, que faz realmente uma interpretação muito interessante da passagem, que vale a pena a gente conhecer. Então, o pastor, ele diz mais ou menos assim: o encontro de Jesus com a mulher sírio-fenícia é um dos pontos mais complicados e intrigantes dentre todos os encontros registrados de Jesus. Com o que a gente concorda.
realmente uma passagem intrigante. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus está interagindo com essa estrangeira? A mulher era sírio-fenícia. Ele não veio para os da casa de Israel? Por que ele a chama de cachorra? E por que ela nem se ofende? Ele disse que não era bom tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. Mas ela não se ofendeu com isso. Então, é preciso entender algumas coisas sobre o contexto do que vem passando nessa passagem do Evangelho. E também tecer algumas considerações sobre o contexto cultural, as etnias ali presentes, para vermos bem o que esse texto ensina. Então, Jesus, após andar por toda a Galileia, ele estava a iniciar um período mais intenso de instrução aos 12 apóstolos. Nesse momento, entre as duas multiplicações dos pães, né, como a gente vai ver mais tarde, é narrado no Evangelho que ele se dirigiu para as regiões gentias, aquelas regiões situadas mais ao norte da Galileia, mais ao noroeste da Galileia, precisamente. Então, ele se dirigiu para a região de Tiro, onde hoje fica o Líbano. Este era um território gentio, ou seja, território da gente, de não-judeus, território de antigos inimigos e, às vezes, aliados de Israel. Foram os de Tiro, por exemplo, que introduziram a adoração a Baal para Israel. Foram eles que se aliaram ao rei Davi e a Salomão em certas ocasiões. Isso é importante em nossa história. Não é que uma mulher gentia aparece em território judeu. Jesus e seus discípulos é que estão indo intencionalmente ao território dela. Então, temos os judeus e temos os sírios fenícios. Os hebreus são apenas um de diversos grupos semitas. Para a gente lembrar um pouco a origem destes, Abraão vem da terra de Ur, situada onde hoje fica o Iraque. Isaque voltou para conseguir uma esposa dentro dos arameus, como fez também Jacó, Israel. Mas os filhos de Jacó se casam com mulheres cananeias e José se casa com uma egípcia. Dessa mistura vêm as tribos de Israel. Então a gente percebe aqui que as tribos de Israel foram resultado de uma miscigenação com aqueles povos ali do entorno daquela região. Com isso tudo em mente, voltemos ao encontro de Jesus com essa gentia. Essa mulher era nascida gentia, era pagã. Ela era de uma terra onde havia o politeísmo, culto aos vários deuses. Não era uma filha de Abraão, geneticamente falando. Ela sabe que não poderia vir até Jesus, mas ela foi assim mesmo. E aí o nosso amigo pastor faz uma referência traz uma referência muito interessante. Ele diz assim: Tim Keller diz: existem covardes, existem pessoas normais, existem corajosos e existem pais. São muito mais do que corajosos quando é para fazer algo pelo bem dos filhos. Então, essa mulher vai encarar o que for necessário pelo bem-estar da sua filhinha. Algo estranho, então, se passa na passagem evangélica. Como é que aqueles que deveriam estar aprendendo de Jesus se ressentem da presença dessa gentia?
eles não deveriam acolhê-la? Por que é que eles não abraçam essa mulher e a acolhem? Ela está voluntariamente vindo até Cristo e eles querem rejeitá-la. Pedem Jesus para expulsá-la porque ela vem clamando atrás deles e está a incomodá-los. Se a diversidade étnico-cultural é algo criado por Deus, por que nos ressentimos tanto? Como que Jesus trata essa mulher? Ele a trata melhor que os fariseus ou os discípulos fariam. Mas como assim ele trata bem? Ele a chama de cachorra, né? Ele fala, não devemos tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Vamos olhar com mais cuidado para estas palavras aparentemente duras de Jesus. Não é surpresa para ninguém que há várias sugestões de interpretação dessa passagem. Mas, na visão do nosso amigo lá de Brasília, o que está acontecendo aqui é um teste elaborado por Jesus para examinar o coração dela e o coração dos discípulos. Então, na visão dele, ele diz, primeiro, há um teste para a mulher. Havia, desde o início, uma prioridade pactual a Israel, ou seja, através da aliança que eles fizeram com Deus. Mas o pacto com Abraão já deixava claro que a salvação estaria disponível a todas as nações da terra, como prioridade, nunca exclusividade. A ideia era que primeiro se alimentam as crianças da casa e não os cães. Os judeus sendo primeiro e depois os gentios. Mas devemos lembrar da história do próprio Senhor Jesus e seu acolhimento. Né? Qual foi o acolhimento que Jesus teve entre os gentios? Eles não queriam matá-lo? Herodes tentou matar Jesus quando ainda criança, recém-nascida. E ele foi se refugiar em terreno gentio com seus pais. Foi para o Egito. Os fariseus e escribas queriam acabar com ele. As cidades o rejeitavam, mas os magos gentios do Oriente vêm e o adoram. Israel era um lugar perigoso. Terrenos gentios eram seguros. Curiosamente, gentios, em muitos casos, eram mais abertos que os judeus. Ele elogia a fé dos gentios em algumas ocasiões, como quando se deparou com o centurião de Cafarnaum, enquanto critica a falta de fé dos judeus. Parece que as crianças estão recusando a comida. Devem achar que não precisam mais de pão. Então, Jesus usa a percepção das separações étnicas para avaliar sua fé, a fé daquela mulher. Mas talvez ele estivesse querendo ver se ela não estava, no fundo, apenas buscando um operador de milagre. Ou se entendia que ele era algo mais. A mulher não se ofende com as duras palavras de Cristo. Ela sabe que não tem direitos diante de Deus. Ela demonstra uma medida de fé. Note que ela chega ajoelhando, ela o chama de Senhor. Ela sabe acerca de seu poder. Com o pouco de conhecimento acerca de Cristo que tem, ela já é movida à ação. Ele, no fundo, diz, você não é digna de se sentar à mesa. Mas ele deixa a porta aberta ao dizer, primeiro se alimentam as crianças. Quem sabe não sobra algo para você. E ela aceita essa condição. Reconhece que não é digna de ser ajudada por Cristo, mas ela diz com fé mais ou menos assim, eu não mereço pão, não sou parte do povo escolhido. Se pela tua bondade o que tem para mim são migalhas, quero as migalhas com alegria. Ela não declara ou exige pão como se merecesse.
ela não é orgulhosa a ponto de não aceitar o que Cristo diz acerca dela. Então, Jesus elogia sua fé. E o segundo ponto é que seria isso um teste para os discípulos. Muitas vezes, o grande mestre, que é Jesus, lançava perguntas complicadas para os seus discípulos, para fazer o povo pensar e agir. Às vezes ele falava um provérbio que era comum na época e logo trazia uma outra interpretação, um outro sentido para aquele provérbio. E isso pode estar acontecendo aqui também. Em Mateus, ficou registrado que os discípulos pediram que Cristo se livrasse daquela mulher. Nesse ponto, eles não eram tão diferentes dos fariseus em sua falta de compaixão. Mas o que eles tinham que ter feito era ter pedido a Cristo por ela. Talvez ao Jesus falar aquilo, ele estivesse esperando pela ação dos discípulos. Então, esta é a visão da passagem do nosso amigo pastor. E ele diz o seguinte: essa passagem está situada entre as duas multiplicações dos pães lá no Evangelho. E a mensagem dela é que não é preciso que haja uma escolha entre o pão dos filhos e o pão dos cachorrinhos. Há pão para todos. Os discípulos estão operando ainda numa visão muito limitada do alcance da graça e do poder de Cristo. Eles não sabiam que para Cristo não há limitações. Eles poderiam ter dito a Jesus: Senhor, tu és capaz de fazer pão se multiplicar, não há limite. Não é necessário que apenas as crianças comam. Então, esta foi a interpretação do nosso amigo, pastor evangélico, lá de Brasília. E, prosseguindo, então, no nosso estudo, nós vamos agora passar versículo por versículo para ver o que mais podemos tirar aqui dessa passagem, dentro dos recursos que a doutrina espírita nos fornece, com os princípios da doutrina espírita. Então, lá em Mateus 15, versículo 21, diz assim: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. A gente sabe que o principal escopo da vinda de Jesus a este mundo, como a gente vê bem claro nessa passagem dos evangelhos, foi arrebanhar as ovelhas perdidas da casa de Israel. De fato, o mestre nunca teve a pretensão de converter o mundo. Ele sabia mesmo que esse milagre, por muita boa vontade que ele tivesse, era impossível de se realizar. Os habitantes da Terra, nós sabemos bem, são espíritos de várias categorias e em condições de grande atraso espiritual, moral e científico, sobretudo à época. A sua doutrina não poderia ser compreendida e aceita por eles integralmente. Só depois de uma evolução mais acentuada pela lei da reencarnação, como foi anunciada a Nicodemos lá no Evangelho, chegariam eles à compreensão da lei de amor, que é a síntese dos ensinos cristãos. O mundo não poderia ainda receber a palavra da vida, como não a recebeu, embora o mestre a anunciasse a todos, sem distinção de pessoas, porque as graças de Deus não fazem distinção entre judeu e gentio. A gente só consegue se diferenciar quando a gente recebe as graças e as guarda com carinho. Mas as ovelhas desgarradas de Israel, sem dúvida, teriam de se acolher sobre a sombra protetora do seu pastor, de quem conheciam a voz. Pois ele viera exclusivamente em busca das ovelhas que se haviam desgarrado do seu rebanho. A vibração de Jesus
é identificada pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, que se refere àqueles espíritos que Jesus trouxe de Capela para buscar a sua regeneração aqui na Terra. E quando esses espíritos aqui chegaram, ele os reuniu todos e fez a ele as promessas de que eles teriam, sim, que encarnar aqui no planeta Terra e ajudar os nativos aqui, aqueles povos primitivos, no seu progresso. E aqueles que se regenerassem poderiam voltar para a capela para buscar seus entes queridos. Então, eles teriam aqui um período de muito trabalho na Terra. Então, aquela voz, aquela promessa da vinda do Messias ficou gravada no inconsciente de todos esses espíritos, chamados capelinos. Por isso é que eles reconheciam a sua voz. Então, no versículo 22, diz assim: E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, era uma mulher cananeia, era uma mulher cirofenícia, uma gentia, uma pagã, uma mulher que era adepta do politeísmo, e ela era daquelas cercanias, era uma gentia. E ela clama: Senhor, filho de Davi. Olha o conhecimento que ela já demonstra, que Jesus era da casa de Davi, rei de Israel, da tribo de Davi. E ela roga: tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. A rogativa dela foi muito correta, porque quando ela afirma que a filha está horrivelmente endemoniada, ou seja, temos aqui um caso de quê? De obsessão. Ela pede, não diretamente em favor da filha, mas ela pede: tem compaixão de mim, mostrando correta compreensão do problema da obsessão. Porque quando há um obsidiado numa casa, nós aprendemos isso na doutrina espírita, as demais pessoas da casa também estão envolvidas no problema. Não é? Muitas vezes chegam na casa espírita pais trazendo um filho, na orientação espiritual, por exemplo, e dizem assim: quero um tratamento espiritual para o meu filho, porque ele está obsidiado. Então, a resposta correta que eles encontram na casa espírita é: vamos nos tratar a todos, porque todos estamos envolvidos no problema da obsessão do seu filho. Então, ela fala: tem compaixão de mim, se incluindo também no problema. Faz uma rogativa correta. Porque vamos perceber que este apelo que essa mulher faz a Jesus é um apelo que muitas vezes fazemos hoje também. Vamos aprender com essa mulher cirofenícia como se faz uma prece em rogativa a Jesus. E se essa prece, no nosso entendimento, ela tarda a ser atendida, temos que perseverar na oração, continuar confiantes de que vamos alcançar aquela graça, aquilo que estamos buscando com a oração. Então, era um caso de obsessão. E esta mulher, a mulher cananeia, cirofenícia, mesmo não sendo da casa de Israel, era uma dessas ovelhas perdidas, certamente. Os seus gestos, modos de falar, a sua insistência na rogativa dirigida a Jesus, mostra claramente que se tratava de uma pessoa que tinha afinidade espiritual com Jesus. Ela era, sim, uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. A sua reencarnação naquele momento era como uma mulher cananeia, uma cirofenícia.
mas ela também era um dos espíritos que tinham vindo de Capela. Ela mostra isso pelo seu conhecimento. Ela mostra isso pelos seus gestos, pelo seu modo de falar, a sua insistência na rogativa dirigida a Jesus. E vemos também essa passagem lá no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo 25. Só para a gente ver aqui como Marcos descreve a mesma cena, ele diz assim: porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Então, Marcos já fala que a filha dessa mulher estava possessa de um espírito imundo. Então, aprendemos na doutrina espírita que se trata de um problema, de um processo obsessivo, pelo qual a filha dela estava passando. Ela ouve falar dele, vem e se prostra aos pés de Jesus. Ora, prossegue Marcos, a mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Muitas vezes, as atitudes de quem não compreende as coisas espirituais é esta, de buscar exorcismo, de buscar expulsar o demônio. E nós sabemos que a solução do problema não passa pela expulsão daquele espírito obsessor, mas passa pela renovação do obsidiado e pelo esclarecimento do espírito obsessor, porque ambos são espíritos enfermos espiritualmente falando. E voltando a Mateus, no versículo 23, diz assim: contudo, ele não lhe respondeu palavra. Perante a rogativa da mulher, Jesus não respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Os discípulos pedem a Jesus que despedisse aquela mulher. Numa atitude descaridosa. Queriam que a despedisse, porque ela vinha clamando atrás deles, e isso os estava incomodando. Jesus respondeu-lhes, respondeu aos discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que resposta interessante e esclarecedora. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele se refere aos espíritos que vieram de Capela, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque nós sabemos que estes espíritos que foram constituir este povo são espíritos que, vindos de Capela, formaram basicamente 4 povos aqui na Terra. E um deles foram os hebreus. Um deles foi os hebreus. Então, a mulher prostrada aos pés de Jesus, no versículo 25 diz assim: então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Então, quando se fala ela adorando a Jesus, significa ela ajoelhou-se aos seus pés, ela se prostrou aos seus pés, se estendeu aos pés dele. Isso aqui é adorar. Ela disse: Senhor, socorre-me. A gente percebe que este é o segundo pedido que ela faz. Senhor, socorre-me. Então, lembrando da oração que fazemos agora, temos que perseverar. Quando para nós a gente acha que nosso pedido não está sendo atendido, temos que perseverar na oração. E foi o que ela fez. Senhor, socorre-me.
ela chega até Jesus se ajoelhando. Ela o chama de Senhor e sabe acerca do seu poder. Como nós vimos, ela tem conhecimento, porque ela é uma dessas almas perdidas da casa de Israel, uma dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, resistindo àquele silêncio de Jesus, a confiança da mulher cananeia permanece sólida, inabalável. A gente vê que isso é uma medida da fé dela. É um indicador de como a fé dela era robusta. Ela permanece rogando a Jesus. E no versículo 26 diz assim: ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha que resposta de Jesus. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Como se ela fosse também uma cachorra. Mas é claro que não podemos entender literalmente a fala de Jesus. Na verdade, foi uma expressão carinhosa que ele utilizou. E ele deve ter dito isso com mansidão, de forma amorosa. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele não estava ofendendo aquela mulher de forma alguma, mas entre eles havia um diálogo oculto, um diálogo entre o Mestre Jesus e aquela mulher que também era uma ovelha perdida da casa de Israel. Para afirmar mais ainda a sua fé, e certamente porque aquela mulher havia desgarrado do seu rebanho em anterior reencarnação. Jesus propositalmente tratou-a com severidade, pois assim despertaria nela fundas intuições de haver abandonado possivelmente o mestre, e se firmaria ainda mais no dever de reparar a sua falta. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que resposta maravilhosa. Ela aceitava as migalhas. Para ela já estaria bom. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor, dos seus donos. Então, mostrou aqui a virtude da obediência, da humildade. E os nossos pedidos, as nossas rogativas a Jesus, têm que ser feitos com perseverança, com confiança de que vamos ser atendidos, com humildade, e temos que ser obedientes a Deus. Esta frase foi um golpe certeiro para que na mulher cananeia despertasse a falta cometida. Golpe que, como se vê, a fez encher-se de verdadeira humildade. E ela responde: assim é, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela reconhece que não é digna de ser ajudada por Jesus. Ela com fé diz: eu não mereço pão. Se pela tua bondade o que tem para mim são migalhas, eu quero essas migalhas com alegria. Foi a resposta dela. Ela compreende muito mais rápido a linguagem figurada do que os discípulos. Jesus não precisava ficar explicando as metáforas como ele tinha que fazer frequentemente para os discípulos. Ela compreendeu ali aquela metáfora, aquela linguagem figurada de imediato, mostrando que já possuía alguma evolução, que já possuía um raciocínio elevado, desenvolvido,
em reencarnações passadas, porque para entendermos essa passagem na sua íntegra, com mais profundidade, nós temos que nos basear no princípio da reencarnação, da evolução, porque aquela mulher já trazia uma bagagem. Ela estava reencarnada entre os filhos fenícios daquela vez, mas ela não era ignorante dos assuntos espirituais. Ela possuía um raciocínio desenvolvido, avançado, e assim ela pôde travar esse diálogo com Jesus. E Jesus, no versículo 28, o último da passagem, então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. A filha ficou livre do processo obsessivo. Porque Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. Então, aquela filha que passava pelo processo obsessivo, que tinha a sua razão de ser, e cujo copo já estava cheio, ou seja, a partir daquele momento, não era necessário mais o processo obsessivo, né? Porque a obsessão nunca é necessária. Mas ela se instala porque há dois lados. Ao lado do devedor e ao lado daquele credor do passado que vem cobrar a dívida. Então, a lei de causa e efeito promove o reencontro, promove essa ligação entre obsessor e obsidiado. Mas Deus não permite que aquele obsessor passe do ponto, que ele se estenda além do momento em que aquele obsidiado já ressarciu o seu débito. Então, como já era este o momento, em função desta intercessão da mulher, aquele processo obsessivo foi encerrado por causa da fé dela. Ela intercedeu em favor dele. E no versículo 29, né, que enfim é o último, diz assim: então ele lhe disse, esse 29 já lá no Evangelho de Marcos, então ele lhe disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Nós sabemos que o demônio não existe. Não existe essa figura eternamente dedicada ao mal. O que existem são espíritos ignorantes, espíritos inferiores, espíritos ainda que precisam aprimorar os seus sentimentos. Muitas vezes são avançados intelectualmente, né? Os chefes, os líderes, não são ignorantes, não, eles são intelectualmente avançados. Mas as coisas espirituais, eles são ignorantes, são moralmente atrasados. Então, aberto o espírito para as coisas divinas e publicamente proclamada a fé e a crença resoluta que ela mantinha, Jesus não se fez mais de rogado. E, satisfazendo-lhe o desejo, frisou bem: por esta palavra vai-te, faça-se contigo como queres. Ó mulher, grande é a tua fé. E daquela hora em diante, a sua filha ficou sã. Então, nós podemos encontrar nessa mulher cirofenícia o modelo da prece suscetível de tudo obter, por ser feita com fé, humildade, confiança e perseverança. Então, assim deve ser a nossa fé. Assim deve ser a nossa oração, a nossa prece capaz de tudo obter de Deus, se ela for feita com fé, com humildade, confiança e perseverança. Diz o autor Luiz Pirot, de uma forma muito bonita, que ela esperou com toda a esperança.
e essa esperança se concretizou. Podemos também tirar outras conclusões desta passagem da mulher Sírio-Fenícia. Por exemplo, citar algumas aqui rapidamente. Quando se está em desespero, a única fonte para se sair dele é buscar a Jesus. Então a gente percebe que a mulher veio ao seu encontro, veio ao encontro dele. Outra coisa, nossa esperança não reside no homem, nem nos poderosos do mundo. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que no homem. Então, são algumas conclusões que podemos tirar dessa passagem. Que Deus socorre os seus filhos, também podemos tirar daí. Nesse processo de busca daquilo que a gente quer alcançar, da graça que a gente quer alcançar com a nossa oração, não se deve medir esforços para estar diante de Jesus com humildade, adorá-lo. A gente se lembra de Jairo, né? Aquele poderoso da sinagoga local, que quando a filha estava à morte, ele chega junto de Jesus e se prostra a seus pés. Era um homem poderoso lá na cidade. Lembramos também da mulher possuidora de um fluxo de sangue. Ela vem, se prostra diante do mestre e declara que fora ela que tocara nas vestes de Jesus, de onde fluiu aquela energia que a curou do fluxo de sangue que ela já possuía há muitos anos. Então, quando temos essas condições atendidas na nossa prece, ela pode ser atendida. O milagre, entre aspas, pode acontecer. É preciso orar com insistência para que a gente possa alcançar aquilo que estamos esperando. Então, com essa passagem que eu acho belíssima da mulher Sírio-Fenícia, que tentei trazer da melhor forma possível para vocês, a gente encerra este estudo de hoje, deixando aqui aquele abraço de sempre para todos os amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Estamos com muita saudade de todos. Estamos ansiosos por conhecer pessoalmente algumas pessoas que se inscreveram no passe à distância, mesmo nunca tendo ido ao Bezerra, através de indicações, entraram em contato com toda a equipe e se inscreveram no passe à distância. Pessoas muito bacanas que temos conhecido aí com esse trabalho, né? Pessoas que às vezes sabem que só existe uma vaga, às vezes, no passe à distância, abrem mão dessa vaga em favor de alguma outra pessoa. Temos visto isso acontecer. E quero deixar também um convite para vocês no dia 29, numa quinta-feira. Nós faremos um estudo relacionado um pouco com o estudo de hoje. Que hoje foi um caso de um processo obsessivo curado através de uma rogativa humilde a Jesus. Rogativa consciente, esclarecida e humilde a Jesus, perseverante e com fé. O caso, a graça que ela alcançou, era a cura da obsessão da sua filha. Então, no dia 29, uma quinta-feira, vamos trazer um estudo que será pandemia e obsessão. Porque temos falado pouco de obsessão nesse período da pandemia, mas ela graça por aí. A obsessão, infelizmente, tem mostrado a sua presença através de inúmeras tragédias, de inúmeros dramas, de processos de sofrimento mental que as pessoas estão passando e em que podemos notar a presença sutil, oculta da obsessão. Então, convido vocês para esse estudo. Vamos fazer, então, a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez por estes momentos em que foi possível falar do Teu Evangelho,
com muita alegria, estudar o teu Evangelho e refletir nos teus ensinos. Refletir no que outros companheiros escreveram acerca da interpretação do Evangelho, agradecendo a esses benfeitores por esta contribuição valiosa. Nós agradecemos também a Allan Kardec, que descortinou para nós, pela primeira vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, como devemos extrair o espírito da letra ao estudar o Evangelho. Ele é que trouxe para nós as chaves para a interpretação do Evangelho. E somos gratos a este espírito de escola, por esse bem tão grande realizado à humanidade. Rogamos, Senhor, em favor de todos que estão assistindo a esse estudo, que as suas águas colocadas ao lado possam ser fluidificadas, para que eles recebam o benefício também da fluidoterapia, nesses dias tão difíceis e tumultuosos que estamos vivendo. Mestre Jesus, intercede em favor do Brasil, junto ao Pai Celestial. Socorre o Brasil. Ajuda os brasileiros, Senhor, para que esta tragédia passe rapidamente. Ampara-nos a todos e que assim seja.